Sugiro a suspensão temporária pelo prazo de 30 dias dos jogos eletrônicos que incitem comportamentos violentos, bem como a sua venda até que se conclua a investigação sobre a motivação do ataque na creche de Blumenau. Essas foram parte das aspas do deputado Zé Trovão ao realizar um pedido ao Ministério da Justiça esses dias. Inclusive, essa polêmica veio logo após a outra polêmica que rolou no Twitter, onde essa moça chamada Virginia Cavendish, espero estar falando seu nome certo, postou o seguinte, abre aspas, esses games violentos deviam ser proibidos. Os meninos crescem matando virtualmente e, acho, confundem realidade com o virtual. Os adultos confundem também. Vilão de novela muitas das vezes é maltratado na rua. Esses jogos são absurdamente violentos. As crianças passam horas jogando. Bom, eu não preciso nem dizer que tais palavras causaram uma reação em cadeia, onde naturalmente muita gente partiu para atacar a mulher de tudo quanto é jeito, o famoso e idiota cancelamento. Afinal, apesar de ter dito algo que considero uma grande e tremenda besteira, no final do dia essa é uma opinião compartilhada ainda por muitos. Parece que voltamos aos anos 90, onde as pessoas culpavam os jogos de videogames por todos os problemas da sociedade em que vivemos. Mas vamos chegar lá em um minuto. Bem, guys, eu sou o Henrique e bem-vindos, tá? Como podem notar, naturalmente é um vídeo bem diferente no canal, onde vamos abordar essa questão polêmica desses dias, tá? Essa polêmica desses dias. Infelizmente, casos tristes aconteceram como esse de Blumenau, fora outros durante o curso das semanas. E como se fosse os anos 90 e o começo dos anos 2000, logo apareceram pessoas que eu diria que não possuem a menor noção do que estão falando. Chega até a ser uma caricatura mal feita, afinal videogames ultrapassaram tantas barreiras nos últimos 20 anos, a indústria é tão bem estabelecida que, sendo sincero, chega a dar um sentimento de vergonha alheia misturado com náuseas quando ouço tamanha ignorância, e o pior, às vezes de deputados como o senhor Zé Trovão. Bom, apesar de compartilhar minha opinião de forma incisiva, eu não vou pender o assunto para espectros políticos, direita e esquerda. Eu acho que isso fugiria um pouco do tema principal e eu não quero ficar militando me baseando no que eu acredito ou não, tá? Tanto por isso, eu não vou citar o passado muito recente de pessoas como o deputado citado, nem de opiniões dadas na rede social dessa moça que eu citei agora há pouco. Bem, vamos lá. Sabemos bem, principalmente você amiguinho da minha época, pra quem não sabe, eu sou de 96 e sim, pode não parecer, eu tenho 26 anos. Você que é da minha época, ou que é mais velho que eu, deve saber que muita coisa nesse país já foi feita ou tentaram fazer com o intuito de acabar com os jogos eletrônicos. Ou regular mais ainda, uma indústria que já é muito mal regulada. Pra quem não sabe, a indústria de videogames no Brasil já foi mais taxada que armas de fogo. Sim. Você não ouviu errado. E aí, independe se você é a favor ou contra esse segundo, eu tô apenas mostrando um dado espantoso da visão dos nossos, entre aspas, líderes. Não à toa, recentemente aprovaram no final de 2022 o projeto do Marco Legal dos Games. Eu tô colocando PL na tela para vocês, isso aqui de autoria do deputado Kim Kataguiri, onde resumidamente visa diminuir impostos considerados sobretaxas, fomentar o estudo de robótica, programação em escolas, uso de videogames em projetos de reabilitação e etc., visando justamente o potencial dessa indústria. Claro que o projeto é muito mais complexo que esse, e o projeto, como foi aprovado na Câmara, está ainda à votação no Senado. Portanto, apenas de citar reabilitação, estudo em escolas de programação, geração de renda, geração de emprego, né? A gente sabe que os motivos para esses caras como Zé Trovão se tornam inadequados. Para quem não sabe, a indústria dos jogos eletrônicos é maior que a do cinema, música e entretenimento somados, se não me falha a memória. Você pega todos esses e não dá a do videogame. O Brasil é o 13º no mundo nessa categoria e estamos falando, senhoras e senhores, de muita gente mesmo que cresceu na vida graças aos videogames. E eu não falo só de quem construiu os jogos, tá? Muita gente pôde dar sustento à sua família, gerar empregos, começar o seu próprio negócio, subir de vida. Muitos streamers, jogadores profissionais, e aí você pensa em caras como, por exemplo, o Funk Black Cat e o Zigueira, que eu particularmente gosto muito desses dois, mas você também tem ótimos exemplos como Fallen, o David Jones, apesar de todas as loucuras que aconteceu recentemente. O cara é gigante, independentemente do que eu acho ou não. Tem o BRKS também, muitos outros. Todos esses caras cresceram com os jogos eletrônicos e conseguiram se sustentar e sustentar suas famílias com isso. A história do BRKS Edu, quando ele diz que largou o emprego para ficar com os games, é bem icônica nesse ponto. E sim, claro, nesse caso estamos falando de caras gigantes na plataforma, nas plataformas e na comunidade gamer brasileira. Mas você pega caras mais simples por aí pela internet, até esse que vos fala, porque, guys, pode não ser muito, meus números podem não bater na casa dos milhões,
No entanto, graças a jogos de videogame, eu consegui um trabalho aqui na plataforma do YouTube falando de Rainbow Six Siege com vocês diariamente. Hoje eu consigo ajudar em casa, consigo projetar um futuro melhor pra mim, graças aos videogames. Algo que, infelizmente, eu não consegui no mercado de trabalho comum, entende? Hoje, e já há um bom tempo, os videogames são um dos maiores vetores de mudança de chave na vida das pessoas. Até você do outro lado da tela que não vive efetivamente disso, sabe como é que eles são importantes no seu dia a dia e também na sua construção como pessoa. Quer um exemplo muito claro disso? Eu mesmo, novamente, eu comecei, assim, um dos primeiros FPS que eu joguei na minha vida foi o Brothers in Arms, que é um jogo da Segunda Guerra Mundial, da Ubisoft, inclusive, olha só que interessante. Se eu não me engano, esse jogo é de 2003, 2004, 2005, ele tem até uma trilogia, sendo o primeiro bem antigo, e como eu era novo na época, eu não entendia nada o que estava acontecendo naquele game. Eu não entendia por que eu era aparentemente um americano, por que eu estava dando teco em uns carinhas que falavam uma língua estranha, os alemães, por que eu estava usando umas armas super estranhas, por que eu estava numa cidade toda destruída no meio do nada que aparentemente parecia ser a França. E a partir disso, graças a essa curiosidade que, putz, é o que faz a gente aprender várias coisas na vida. Eu aprendi inglês, graças a Deus eu falo inglês fluentemente hoje, também com a ajuda de vários outros títulos, outros jogos, né? Eu me interessei tanto por história e geopolítica como um todo, hoje eu sou vidrado nessas coisas. Eu aprendi mais da cultura alemã, eu quis entender o que aconteceu em 1939, né? Tanto que eu decidi aprender alemão também porque eu acho uma cultura maravilhosa. Em breve será a minha segunda língua fora do português. Eu, por exemplo, pra quem não sabe, quase entrei pra Força Aérea por causa que eu tinha um sonho. Até hoje eu sou apaixonado por aviação militar. O meu sonho era pilotar um caça, pra vocês terem uma noção. Tanto que exatamente por isso, quando eu joguei Battlefield 4, eu me tornei top 3 do Brasil no caça stealth. Isso tudo por causa da influência dos videogames. Quer dizer, hoje poderia ser eu aqui, sendo um piloto de caça, falando com vocês, defendendo o espaço aéreo brasileiro, só pra vocês terem uma noção da influência positiva dos videogames. Algo totalmente diferente do que essa galera tem comentado recentemente. Portanto, foi nos videogames, meu caro Zé Trovão, que eu aprendi muitos valores onde a nossa sociedade, a sua sociedade, você como um parlamentar e responsável por parte da sociedade, principalmente os seus eleitores, onde essa sociedade doente não ensinam. Muito da pessoa que eu sou hoje, dos pontos que eu posso julgar positivos em mim, muito disso eu aprendi com as lições de alguns jogos, de alguns videogames, das histórias. É só você ver o impacto que um jogo como The Last of Us, a história de The Last of Us, por exemplo, tem nas pessoas, por isso que é um jogo tão aclamado. Logo, não estamos falando apenas de violência por violência. Inclusive, isso está muito mal comentado. O que é um jogo violento? Tipo um Call of Duty, onde você pega ali, troca tiros, caramba. Porque tem jogos que você tem um certo grau de violência, mas não necessariamente é contra outro NPC comum. Às vezes é contra um bicho, um zumbi, tipo Resident Evil, por exemplo. Então tá muito no campo do além isso. Então não importa se um jogo é violento se você tem uma mentalidade normal como a de outras pessoas. Você vai conseguir separar o joio do trigo. Se uma criança está viciada em jogos e ela fica indisposta a ir à escola, fazer as tarefas dentro de casa, não obedecer os seus pais e respeitar as outras pessoas, a culpa não é do videogame. A culpa, se isso se mantiver dessa forma, é dos seus pais que não tomam a devida providência. Se alguma pessoa nova ou não, como esse infeliz de Santa Catarina, se uma pessoa tem tendências a fazer crueldades como essa, se estivéssemos na época da pedra sendo caçado por dinossauros, muito provavelmente esse cara faria a mesma coisa. Se uma pessoa tem uma condição específica, e deixando claro, eu não sou nenhum especialista no assunto, eu acho que não me importa o resto, sabe? Ela vai cometer atos de violência. Os videogames não influenciam as pessoas. Se alguém tem uma predisposição a algo, certamente ela vai ter o gatilho com algo relativamente simples para a maioria das pessoas, que, infelizmente, a levará a cometer algo errado eventualmente. Pessoas assim estão dentro de um contexto totalmente diferente. Portanto, eu vejo como uma grande terceirização do maior problema que nós brasileiros temos hoje, que é justamente essa caça às bruxas e essa sociedade doente em que a gente infelizmente vive. Eu vejo muitos pais querendo culpar os jogos eletrônicos por seus filhos ficarem, digamos, rebeldes, quando na verdade a culpa é justamente de alguns pais que não prestam nem para fazer o básico. E eu vejo muito disso, tem muito disso por aí. A culpa nunca é da sua criação, é sempre do vizinho, é sempre do filho de não sei quem. A culpa nunca é da criação de merda que alguns pais dão.
Eu vejo também algumas figuras querendo culpar jogos eletrônicos por problemas na sociedade, figuras de governo como o deputado citado, quando, na verdade, os problemas foram causados, na esmagadora maioria das vezes, por seus colegas de parlamento quando aprovam leis que favorecem elementos como esse de Santa Catarina, quando colocam a segurança pública e de seus cidadãos pagadores de impostos em segundo, terceiro e quarto plano. A sociedade brasileira como um todo também não tem ajudado. Hoje em dia, nos degladiamos por besteira, caímos nesse engodo maldito chamado cultura de cancelamento, queremos tomar vantagem pra cima de geral, como se fosse uma nação de malandros, e existe tanta coisa que precisa ser feita e tamo aí parado igual idiotas discutindo besteiras diariamente. Enquanto isso, muita gente paga o preço, muita gente, diga-se, que deveria apenas estar crescendo e se divertindo normalmente. O que é até muito difícil de falar isso aqui. Por isso mesmo, eu condeno veementemente as falas do deputado Zé Trovão e dessa moça. Independente também de discordar, eu sou contra ir na rede social da mulher e sair atacando ela. É uma opinião errada, mas eu não vou xingar até a terceira geração dela só por causa disso, né? Eu também acho que, bom, é uma opinião dela, apesar de ser uma opinião que eu discordo, eu acho que não faz sentido eu xingar ela. Nesse caso, eu estaria apenas fomentando esse comportamento como se a gente fosse um bando de animal, sabe? Numa matilha. O que eu considero bizarro. Portanto, além de todas as incongruências e todos os espaços complexos que uma fala dessa traz, você não sabe exatamente quais jogos são classificados como violentos, porque a gente sabe muito bem como a justiça é, a mente dessa gente funciona, é tudo muito subjetivo. Além disso, tem toda a questão problemática, você estaria também tirando o emprego de muita gente que trabalha com isso diariamente. A gente já tem muita galera, muitos programadores que poderiam estar desenvolvendo software aqui no Brasil, estão indo lá pra fora por causa, bom, das regras idiotas que existem no Brasil, e por causa de ideias totalmente retrógradas, se é que eu tô falando isso certo, de uma que é das maiores e mais importantes indústrias que temos atualmente. Veremos o que o futuro nos aguarda, tá bom, senhores? Qualquer movimentação do Ministério da Justiça sobre esse tema seria extremamente impopular, qualquer movimentação pró-Zé Trovão, no caso, pró esse texto, que na verdade não sei se tem um texto pronto, mas, bom, vindo dessa galera, eu não duvido de nada. Bom, esse definitivamente foi o vídeo mais diferente que eu já fiz na história desse canal e eu quero saber muita opinião de vocês acerca dos temas abordados, tá? Comente aí se você concorda ou discorda. Bom, vamos tentar manter tudo na base do cavalheirismo, tá? Não vamos descer pra níveis onde realmente não vão agregar em nada, tá bom? Portanto, eu quero muito saber a opinião de vocês, quais medidas vocês acham que seria interessante, o que vocês imaginam como ideal numa situação dessas. Eu tô doido pra saber a opinião de vocês, tá? Provavelmente esse vídeo não vai ter muito alcance, mas eu decidi fazer ele de qualquer forma, até por trazer algo um pouquinho diferente, tá bom? Bom, comente aí, eu desbloqueei um outro lado da minha lore nesse momento, eu acho, e... bom, fiquem à vontade. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos fóruns. Eu acho que vale a pena compartilhar a palavra, principalmente se você curtiu. Se você acha que é realmente interessante compartilhar. E deixa aquele likezinho que ajuda demais. Falou, rapaziada. No mais, desejo tudo de bom para os senhores. Quanto mais regulamentação maluca possível. Adeus, senhores.